Boa noite, seja Não, bem-vindo ao nosso podcast, irmão Frank. É um prazer te receber, né? muito obrigada, o prazer é meu. Oh, muito obrigado por isso. Ahm, Estivemos juntos já outra vez, não no podcast. Sim, Lembro que foi um momento muito sombrio, né? foi. Mas agora, como estão as coisas? Agora as coisas estão bem calmas, estão melhores. Claramente que no início foi um pouco complicado se adaptar a um novo estilo de vida, mas graças a Deus acredito que estou num bom caminho. Então, conseguiste notar que a conversão não acontece no mesmo dia, né? Consegui perceber. É um processo. E se puderes nos explicar e talvez se tiveres alguma dúvida, porque muita gente pensa que tá bem, tu conheces a Deus hoje e amanhã tu ficas santo, um anjo, mudas de nome, passas a ser Gabriel ou Rafael, mas eu pessoalmente percebi que o meu processo de conversão foi muito longo, mas muito longo mesmo, e doloroso, porque tive que deixar de fazer muitas coisas que eu gostava. Mas sabe qual é a coisa boa? É que não foi tudo de uma vez. É Então, verdade. como estão os teus passos? Ah, Acho que acabaste de dizer tudo. Os meus passos estão a ser ah, lentos, não posso dizer lentos, mas normalmente quando a gente acaba de se converter, é aquilo que tu disseste, temos uma impressão de que amanhã vais acordar a uma outra pessoa. Mas na verdade, para mim, desde a última vez que estivemos juntos, tive dias de altos, baixos, e quando chega a uma fase acabas por perceber que realmente fizeste uma progressão. E realmente é um processo demorado, é um processo que precisas ter muita paciência, porque há dias que vais sentir como se não estivesses a alcançar aquilo que é o teu objetivo. Então eu acho que pela minha experiência, pela pouca experiência que eu tenho até agora, a conversão é isso, é paciência, é muita paciência, porque as coisas não vão acontecer do jeito que nós queremos, mas temos que ter sabedoria suficiente para saber que realmente é um processo. Oh, fico muito impressionado com isso. Muitas pessoas, quando começam a se converter, elas começam a se afastar de todo mundo, ficam super espirituais. As coisas, quando alguém pergunta como está, a paz do Senhor, aleluia. Mas então, como estás? Vais-me responder o quê? Bem, para mim, não foi. É aquilo que estávamos a dizer há minutos atrás. Normalmente, quando tu estás a converter, claramente que acabas por sair de certos ambientes ou acabas por te afastar de certas pessoas. Tenho um exemplo claro para mim, não vou aqui citar nomes claramente, mas nesse meu processo de conversão, acabei por me afastar de duas pessoas que eram pessoas muito importantes para mim. Ok. Mas como eu estava num processo de conversão e acabei por perceber que aquelas pessoas não trilhavam o tipo de caminho que eu queria e eram pessoas que de alguma maneira, por serem importantes para mim, mas tinham, como posso dizer, um estilo de vida que não condizia com o caminho que eu tinha escolhido da conversão. Foi complicado porque eram pessoas que nos conhecíamos já há mais de 8 9 anos e tentei expressar esse convite de chamar as pessoas também para ver o mesmo caminho que o meu. Tipo, vamos tentar, isso tem uma solução, vamos. Mas infelizmente as pessoas não quiseram e foi um rompimento muito difícil. Muito difícil. Mas acredito que aquilo foi o melhor para mim. Não tinha como eu continuar com certas pessoas depois de ter escolhido a conversão. Muito bem. Sabe, todo mundo tem seu tempo para se converter.
nem todos vão se converter ao mesmo tempo que nós. Nós até podemos começar primeiros e parar no meio. Porque seria bom se todos nós nos convertêssemos. Se todos nós decidíssemos seguir a Deus e fazer as coisas do jeito certo, moralmente certas também para a nossa sociedade, porque tem... hoje em dia, desculpa, mas existe muita promiscuidade, hoje em dia existe muita falta de amor, existem pessoas com tanto ódio que eu não sei onde elas foram buscar. Mas todo mundo tem seu tempo. Talvez afastou-se dessas pessoas hoje, mas se viver a sua vida do jeito que Jesus nos ensina a viver, do jeito certo também, moralmente certo para nós os humanos, porque nós temos nossas diretrizes morais e por aí fora, eu acredito que as pessoas, por verem a tua vida, elas também podem querer se aproximar. Vão dizer, mas não era ela, não era ela, mas agora ela já está aqui conosco, já não está aqui conosco, ela trilha um caminho de luz, eu também quero isso para mim. Porque existem aquelas mulheres, meninas nesse caso, ou rapazes, que eles querem ver mudança na vida das outras pessoas primeiro. Elas não querem, tá bem, quem é esse Cristo? Quem é esse Jesus? Por quê? Não, se a gente começar a andar com ela, vamos ter que carregar a Bíblia para todo canto, toda hora. Se alguém te pergunta como estás, não vais responder, estou bem, é a paz de Deus, a paz de Cristo. Né? Mas quando elas perceberem a verdadeira conversão e virem a tua vida mudar, então elas ficam tipo, ok, afinal não tens que ser uma pessoa que parou de viver. Posso continuar a viver e seguir a Cristo. Porque o mais importante do que se tornar um super cristão é ser um cristão que consegue contaminar os outros. Na positiva, claro. Exato. Mas, para além de ter de se afastar das outras pessoas, qual foi a sua luta mais difícil? Até agora foi no que diz as orações. Ok. Eu não tinha esse hábito de orar. Ok. Orava, mas orava de uma maneira muito superficial. Ok. E uma das coisas que eu aprendi, que tenho aprendido nesse momento de conversão, é isso, ter tempo para Deus. E antes da conversão, nós temos uma ideia muito compacta do que a oração é. Tu chegares a Deus, te apresentares e pedires e falares aquilo que tu queres, mas neste meu processo tenho aprendido que às vezes a oração pode ser simplesmente um silêncio. Ok. Tu ficas entregas simplesmente aquele momento para Deus, porque há situações que tu queres orar sobre algo, mas ao mesmo tempo tu não consegues expressar ou não consegues pedir a coisa. Eu simplesmente fico no silêncio e digo, Senhor sabe o meu coração, eu não sei o que fazer, peço-me ajudar. E então a oração foi um dos grandes desafios. Acordar também de madrugada para orar foi um grande desafio, mas acredito que pouco aos poucos dia após dia tenho conseguido encontrar tempo suficiente. Tempo suficiente não, mas aumentar cada vez mais tempo em oração. Ok, então conseguiste perceber que a oração não é algo, vamos lá dizer, metódico. Tem que chegar, tem que orar 10 minutos desse jeito, 10 minutos daquele jeito, mas algo mais espontâneo. Exatamente. Algo que vem do coração, né? Exatamente. Agora, minha dúvida, conseguiste descobrir que Satanás não é o teu pior inimigo, mas tu mesma? Consegui. E da pior forma. Ai. Consegui. Nós somos nossos próprios inimigos. Eu, durante esse período de conversão, antes, tinha muito medo de tomar certas decisões. Mas quando comecei o meu processo de conversão, comecei a orar, percebi que muitas coisas, na verdade, não era o diabo, era eu a pôr barreiras em coisas que eu, entre aspas, tinha poder de dizer, não, isso já não posso, isso já não quero.
Então, realmente, minha maior inimiga, agora percebendo, foi eu mesma nesses todos os anos. Infelizmente. Coitado do Satanás. Coitado. E acusamos muito, né? Muito, Mas está bem, muito. podemos lhe dar culpa. Ele não reclama, é marketing para ele. Sim. Eu também, quando comecei a minha conversão, porque acredito que é um processo que não termina. Exato. É um processo que não termina. Jesus diz que temos que ir até o fim, né? Somente aquele que for até o fim receberá o seu galardão. Sim. Mas muita gente tira a responsabilidade de si mesmo por certas coisas, por muitas coisas na verdade. Porque o Satanás, ele não pode te obrigar a fazer nada. Ele pode te dar a ideia ou fortalecer a ideia que já está no teu coração. Mas ele não vai te obrigar a fazer nada. Sim. Então, quando tu consegues perceber que, olha, fui eu quem tomou essa decisão, não pensei em mim mesma, não foi o Satanás, não foram as circunstâncias, mas eu mesma, ou eu mesmo, aí tu começas a tomar, começas a dar passos na direção certa. Exato. Porque se não chegares a esse ponto em que tu olhas para ti mesma e dizes, olha, se eu não tomar essa decisão, ninguém tomará por mim, não é? Nunca vai haver mudança em si. Não estou a dizer que é fácil, não é fácil. Acredita, é mais fácil continuar a viver desgarado, à vontade e por aí fora. Mas quando a gente começa a se converter de verdade e entrega o nosso coração, percebemos que na verdade estávamos cativos, porque parecia que não escolhíamos, estávamos a viver num piloto automático. O nosso coração, a nossa mente era a nossa própria prisão. Mas quando começamos a andar com Cristo, encontramos liberdade. Encontramos liberdade. Por exemplo, quando a gente fala a verdade, a gente não precisa inventar uma mentira para sustentar aquela outra mentira. Quando nós falamos a verdade, somos livres. Somos livres. Seja lá o que for, sempre que falamos a verdade, somos livres. E quando somos verdadeiros conosco. Porque muito antes de ser verdadeiro com os outros, primeiro temos de ser verdadeiros conosco. Quando nós somos verdadeiros conosco, o que acontece é que nós começamos a trilhar no caminho do nosso propósito. Porque conseguimos ver que isto não é para mim. Até pode ser para os outros. Funcionou para os outros. Mas não é para mim. E não há porta aberta para inveja. Se você sabe para onde está a ir, por que vai olhar o caminho dos outros? Exato. No máximo, quando olhas para o caminho dos outros, o que acontece é que consegues ver e admirar. Olha, se ele conseguiu ultrapassar aquilo, eu também posso. Não como fazíamos antes. Mas como é que ele ultrapassou aquilo? Como é que ele fez isso? Ele acha que é o quê? Né? Mas agora, a coisa mais importante que existe na conversão é nós termos uma relação de intimidade. E algo que eu continuo a dizer àqueles que andam comigo e com quem partilham aquilo que eu sei. Nós precisamos ser intencionais. As coisas para fazermos coisas para Deus e para nós mesmos, porque no final das contas Deus quer o melhor para nós. Nós precisamos ser intencionais. Não vale a pena, não adianta só fazer por fazer. Se fizermos só por fazer, para que estamos a fazer? E para que estamos a fazer? Eu não sei se conhece essa diferença. Existe uma diferença entre fazer qualquer coisa e fazer alguma coisa. Para andar com Deus, você precisa fazer alguma coisa, não qualquer coisa. Fazer qualquer coisa a gente faz sem pensar. Fazer qualquer coisa, a gente não se importa com as consequências. Estamos mais preocupados com as coisas imediatas. Esquecemos que a vida não acaba hoje. Tudo bem que dizem que a vida é só um sopro, mas 70 anos é um sopro muito longo. Muito longo. Não é? A vida é só um sopro, mas 70 anos é um sopro muito longo.
Então, imagina se a gente viver nessa teoria ou com esse paradigma de que a vida é só um sopro e a gente vive até 200 anos. Esse sopro é um super sopro. Acho que o Superman não consegue soprar assim tantos anos. Não consegue. E ter que arcar com as consequências das decisões do soprinho, né? Então, quando somos verdadeiros conosco primeiro, não existe uma forma do Satanás conseguir nos oprimir. Primeiro porque nós não seremos os nossos próprios opressores. Eu acredito que no meio disso lidou com medo, né? Medo de ficar abandonada, ficar sozinha. Então fala-nos sobre isso. Sim, nesse tempo de conversão ocorrem muitos medos, porque normalmente o que acontece? Em algum momento vais ter que abandonar um estilo de vida que estavas a carregar desde. Então tu começas, ok, tá bem, e agora como é que vai ser? E as pessoas como vão interpretar? E qual deve ser a minha postura? É muito medo, é muita insegurança, muitas questões. Mas com o passar do tempo por ultrapassar. Tem uma coisa que acabo de me lembrar agora que foi uma coisa muito, muito marcante para mim. Acho que sabes, sou médica. Ok. E foi há 3 semanas. Eu estou no departamento de pediatria, as crianças. Oh. E estou no departamento nesse momento estava no departamento de oncologia, ou seja, crianças que têm cancros terminais. Ok. Era uma mãe que tinha mana e ainda não tinha uma explicação básica sobre a doença. Ela chegou, nós explicamos que a criança só tinha cerca de 2 ou 3 meses de vida no máximo, porque o cancro já tinha chegado aos pulmões, já tinha chegado ao cérebro, então não havia nada que nós pudéssemos fazer. Falamos com ela, depois em privado ela me chamou. Ela disse, mas não tem realmente alguma coisa que nós podemos fazer por ela? Podemos talvez ir para a Índia ou para qualquer outro sítio? E nós explicamos, a senhora pode ir para um outro sítio, mas normalmente quando o cancro já está num estádio avançado, não há muita coisa que possa se fazer. E eu, na espontaneidade, eu disse, mas já tentou falar com Deus? Já tentou orar? E ao meu lado estava a minha chefe. E no hospital nós temos uma regra. Nunca misturar diagnóstico com religião, ciência com religião. Ok. A mãe saiu, ela olhou para mim e disse, não acredito que tu falaste isso. Pediste para uma mãe com uma doença terminal para ela orar. Eu disse, meu Deus, o que acabei de fazer? Provavelmente eu vou perder meu emprego agora. E naquele momento passou. Na semana passada recebemos a notícia que o cancro estava a regredir. Oh! Eu fiquei tipo, ok? Something's happening there. Então, não sei, não foi um paciente que eu estava a acompanhar a 100%, mas que a criança estava bem melhor. Não sei se foi naquele momento que eu falei com a mãe, tenta orar, tenta falar com Deus, tenta, porque a medicina está a dizer que é impossível, sim, mas tenta orar. E vi a criança andar, mas infelizmente não continuamos com o seguimento, porque fui para outro departamento. Então, às vezes eu antes da conversão nunca seria capaz de dizer isso, porque sempre eu fui daquelas ok, é diagnóstico final, não há abertura para... Então foi uma coisa que me marcou muito, que me fez pensar, uau, ele faz as coisas acontecerem. Eu não sei, não tenho certeza se realmente foi a oração ou foi um erro de diagnóstico. Mas ele ficou melhor. Mas ele ficou, e está bem. Oh, está bem. Já passou os 3 meses? Já passou os 3 meses. Sabe, eu entendo isso. Normalmente quando a gente mistura isso, nós temos algumas situações em que as pessoas criam uma certa expectativa. Mas eu acredito que Deus começa a trabalhar quando o homem já não pode. Exatamente.
Exatamente. Acredito que quando os homens estavam a sair do Egito e entraram na terra que manava leite e mel, o maná parou de cair. O maná só caiu enquanto eles não podiam produzir. Deus precisava que eles continuassem a marchar. Não que eles se preocupassem com agricultura, com pastorícia, mas que eles continuassem a marchar. Por isso Deus provia para eles. Exato. Mas no momento em que naturalmente pode-se obter a coisa, então Deus deixa o homem fazer. Mas eu te digo uma coisa de certeza. Eu não sei se foi porque a mãe orou. Não sei se foi porque o câncer desistiu. A única coisa que eu sei é que Deus agiu. Isso eu sei. Deus é muito bom. Deus é bom. Muito. Bom Deus demais. agiu. Então, sim, quando o homem já não pode fazer nada, então começa Aí, a área de Deus. exatamente. Por que Deus agiria enquanto o homem ainda pode fazer? Exato. Não teria ciência nenhuma. Então foi. Ok? Faz parte das maravilhas da conversão, de viver com Deus. Porque quando tu vives com Deus, ou tentas seguir a Deus, vais ser um bom vizinho, vais ser um bom filho, vais ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, uma boa esposa, uma boa amiga. Por quê? Porque Deus ele não exige que você vire uma freira. Não é para ser freira. O que Deus exige é que você tenha amor e compaixão pelo outro. Antes de falar, ponha nos sapatos da outra pessoa. E pensa, olha, se eu estivesse naquela situação, como eu agiria? Como eu haveria de querer que a outra pessoa agisse? Então, porque todos nós cometemos erros. Mas nem todas as vezes cometemos os erros propositadamente. E mesmo quando cometemos propositadamente, muitas das vezes não sabemos o que estamos a fazer. Mas então, começaste a caminhada e quando apertar, vais voltar para o antigo caminho. Não, antigo caminho não. Antigo caminho não. Mas como eu disse, claramente há dias que estamos desmotivados, as coisas não estão. Mas o importante é se manter firme. E uma coisa que eu aprendi é que normalmente o que acontece no princípio, quando estás na conversão, quando, cometes um pecado ou alguma coisa de errado, a tendência normalmente é de te afastares. Tipo, não posso. Deus vai zangar. Sim, então. E eu tive muito isso no princípio. Eu ficava, não posso. O que eu vou dizer para ele quando eu estiver? Se eu sabia ao fazer que estava errado e tal. Esse é um desafio, mas com o tempo tu acabas por perceber que eraste, vai ter com Deus. Não vai ter com homem, vai ter com Ele. O Pai, fiz isto, peço perdão, peço que continue a me fortalecer para amanhã não repetir o mesmo erro. E assim tem que ser. Acaba por ser uma rotina. Afinal, quem vai te fortalecer? Exato, é Ele. Não é? Quem vai te fortalecer? Exato. Eu também passei por isso. Quando eu fazia alguma coisa que não agrada a Deus, eu não orava. Dormia sem orar. Senão Deus vai zangar. Vou lá, ainda vou dobrar os meus joelhos para orar, vai cair um raio sobre mim e depois, já sabes, acabou a vida. Acabou. Mas olha, se fosse assim, acho que o mundo estaria vazio. E percebi que quando eu cometia um erro e o Espírito Santo me convencia a eu ia orar, então ele me ensinava a resolver. Mas quando eu cometia um erro e o Espírito Santo me convencia e eu não ia orar, o que acontecia é que eu ficava sempre com o coração apertado e com medo e vergonha de estar na presença de Deus. Mas não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Sim. Foi para isso. Não estou a dizer que é para pecar à vontade. Não é para pecar à vontade. Temos que lutar contra o pecado. Sim. Mas Jesus morreu para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Você não precisa mudar hoje. Você não precisa virar santo, anjo, papa.
conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você não precisa disso. Você só precisa abrir o seu coração e convidar a Jesus para morar nele. Talvez você não saiba orar, não precisa. Tudo o que precisas dizer é: Jesus, me ajuda. Eu já tentei do meu jeito e não funcionou. Mas agora eu confio em ti, porque eu sei que tu vais me ajudar. Se até aquele prisioneiro que estava naquela cruz naquele dia e que de certeza tinha feito aquilo de que foi acusado, foi perdoado naquela cruz, sem ter feito santas ceias, sem ter feito 10.000 jejuns de 30 horas, sem comer 50 dias, sem beber, sem subir monte, naquela cruz ele se arrependeu ali mesmo e foi perdoado. Então, quanto mais nós, aquele não viveu o que nós estamos a viver. Ele estava lá com Jesus, mas agora que Jesus morreu por nós e ressuscitou, nós temos mais legalidade. Não estou a dizer que é para usar, mas estou a dizer que, olha, nós podemos sempre contar com ele. Um pai nunca se cansa do seu filho. E se fores mãe, ousa um dia, vais perceber que, independentemente de quanto ele cresce, o quão grande fica, ele sempre vai ser aquele bebezinho para si. Independentemente do que ele fizer, o teu amor sempre estará ali. Por isso Deus diz: olha, ainda que sua mãe se esqueça, porque é uma coisa que é quase impossível de acontecer, existem exceções. Sim. Mas se ele diz: ainda que a tua mãe se esqueça de ti, significa que, olha, meu filho, isso é quase impossível de acontecer, mas eu não me esquecerei de ti. Então, o caminho errado é fugirmos de Deus. Não devemos fugir de Deus, devemos fugir para Deus. Amém. Mas então, consegue perceber que é importante congregar? Consigo. Por causa desses dias que acordamos sem energia. Exatamente. Exatamente. E É como importante. precisa. Muito importante. Muito importante. Muito importante. É muito importante congregar. Muito. Porque se a gente não congrega, o que acontece é que nós viramos os doutores da lei, da fé. Ei, eu sou mau, eu tenho fé. Mesmo aquele monte ali pode se mover agora. Posso sair daqui e teletransportar-me até não sei onde. Viramos extremistas. É muito importante ter equilíbrio. Deus, ele não quer que a gente se torne, que nós nos tornemos em fanáticos. Não é para ser fanático, é para ser espiritual, é para ser cristão. Não fanático. Fanático só cria problemas. Fanático não tem amor. Para o fanático, somos a ver Paulo do jeito que ele seguia, quando era Saulo, do jeito que ele seguia aquelas doutrinas, ele perseguia, mandava preso, não sei se matava também. Por causa de excesso de zelo. Excesso de zelo não é bom. Mas o equilíbrio, a temperança é boa. Não é para se afastar da sua família. É a tua família. Não é para se afastar da família. Não é para sumir do mundo. É claro que Deus primeiro vai te dar uma temporada em que Ele vai te isolar para falar no teu coração. Mas não é para sumir também, parecer que você vive no teu mundinho. Deus criou um mundinho, fez outros 7 dias, outro mundo. Há uma necessidade de congregar. Se a tua luz estiver escondida, a quem vai ajudar? É preciso brilhar na escuridão também, às vezes. Fortaleça-te o suficiente para poderes brilhar na escuridão. Mas a irmã tem alguma dúvida? Uma dúvida. Como eu tinha dito, um dos meus grandes desafios foi a oração, mas tenho tentado trabalhar bastante nisso. A dúvida que eu tenho é sobre jejum. Sobre o jejum. Consegue ser mais específica? Como jejuar de maneira correta. Oh, ok.
O jejum, na verdade, te ajuda a se elevar nas esferas, a se limpar das outras coisas. E jejum sem oração é greve de fome. Greve de fome, estás a sofrer e emagrecer. Vamos lá dizer uma pessoa que não sabe, tá bem, não sabe, Deus vai contar a ignorância dele, não sei o quê. Mas jejum sem oração é greve de fome. Para jejuar a gente precisa ter um propósito. Não é só acordar e dizer, olha, vou ficar com fome hoje, então jejuei. A gente precisa ter um propósito. Pode ser um propósito de buscar a presença de Deus, de se purificar. Talvez exista algo muito difícil que a gente quer alcançar, tal como aconteceu com Pedro e seus companheiros que tentaram libertar uma menina, tirar um demônio e não conseguiram. E Jesus disse, olha, esta casta só sai com jejum e oração. Por que só sai com jejum e oração? Quando nós jejuamos e oramos, nós nos elevamos entre as esferas espirituais. Então, há uma necessidade de primeiro termos um propósito. É para termos um propósito. Crescimento espiritual. Pode ser, talvez, tem aquele problema que nós não conseguimos largar. Sempre voltamos. A gente diz, olha, essa casta sai com jejum e oração. Vou jejuar, vou orar. Mas vai sair. Talvez procuramos que Deus fale conosco e nós não estamos prontos para ouvir ainda. Então nos preparamos. Né? Então, existem, acho que alguns tipos de jejum. Tem jejum absoluto, tem misto, tem o jejum de Daniel, por exemplo. Daniel não parou de comer porque não podia ficar magro, porque o rei ia descobrir e talvez ia matar as pessoas que ele mandou para cuidarem do Daniel, não sei o que. Ele tirou os vegetais, tirou as carnes, ou coisas boas, comeu vegetais, não sei o que. Tem aquele jejum que tu queres ser renovado espiritualmente, queres ser bem... É como quando tu és médica. Quando uma pessoa tem uma intoxicação alimentar e não sei o quê, a pessoa precisa entrar numa certa dieta. Exato. Para limpar o corpo. Então o jejum também te limpa espiritualmente. E limpa o teu corpo também. Então, o mais importante é o propósito. E pergunta a Deus, porque existem pessoas que saem a ir jejuar 40 dias, 40 noites. Eu sei que Deus falou com Moisés, de certeza que falou com Jesus. Agora, se você for sozinho, Deus não te mandou, Ele não tem a obrigação de te sustentar lá. Tenha calma, não precisa correr, senão vamos descobrir que subiste um monte aí e estás a jejuar 40 dias e 40 noites, né? Sim. Então, faz um propósito. Deus, eu quero te conhecer, mas eu acho que ainda estou muito no mundo. Então eu preciso que a carne fique fraca para que o meu espírito fique forte. Então eu vou jejuar. E aquilo que prometeres a Deus, pague. Dizer, Deus, eu vou jejuar 60 dias. E no primeiro dia desistes. Deus, eu vou jejuar 2 horas. Eu lembro quando eu era pequeno. Nós íamos a uma igreja muito boa, já a propósito, onde aprendi muita coisa. E tinha um jejum que era das 6 até as 10 para as crianças. Ou até as 8. Não era jejum, mas era para ensinar às crianças o conceito de jejum. Sim. Então a minha mãe, ela nos ensinava a jejuar. Ela queria que nós aprendêssemos a jejuar. Eu cresci numa família que tinha muitos valores espirituais por aí fora. E sempre que era para jejuar, eu não conseguia aguentar. Eu começava a sentir fome 10 minutos depois. E aí tinha aqueles biscoitos do lanche. Eu ia correr às escondidas, comia aqueles biscoitos. Mas no dia que não era para jejuar, eu brincava até às 12. Mas quando eu sabia que eu tinha que jejuar, 1 hora, 10 minutos, eu estava com uma fome, parecia que o mundo ia acabar. Então, quando nós sabemos que estamos a jejuar, o nosso corpo nos tenta. A nossa mente nos tenta. Então, seja firme. Se prometeste, vai até o fim. Não faça coisas muito precipitadas. Não prometa aquilo que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não prometa 50 dias quando está a começar. Pode jejuar 1 dia. Pode jejuar 2. Talvez 3.
depois relaxar, da próxima jejua 5. Não precisa castigar o corpo para parecer que, vamos dizer, ei, aquela irmã desde que começou a orar, está a desaparecer. É isso. Espero ter ajudado. Ajudou bastante. É um prazer te receber no podcast do Irmão Frank. Eu queria que a gente conversasse até o mundo acabar. Eu também. Né? Mas eu acredito que o importante ficou. O importante ficou. Também não pode chegar e sair sem nenhuma dúvida. A dúvida ajuda-nos a crescer. Muito. Né? Então eu acredito que as dúvidas que ficaram vai depois procurar na Bíblia, porque Satanás combate-se com a palavra, não com nossa imaginação. Quando Jesus foi tentado, o Satanás usou a palavra contra Jesus. Jesus disparou de volta com a palavra. Então vai procurar na Bíblia, vai procurar congregar por causa desses dias. Sim. Vai procurar congregar para se fortalecer e amanhã fortalecer os outros. Amém.